Então vamos lá. A gente vai trabalhar então agora um pouco mais uma parte da disciplina de estatística para o módulo 8, na matemática 7, e essa parte é a distribuição de frequência. Na verdade é a parte final do que a gente chama de inferência estatística. Existem mais elementos, mais coisas, mas para o ensino médio essa seria a parte final. E depois disso a gente entraria na questão das probabilidades. Bom, inicialmente é o seguinte, o que é distribuição de frequência e para que ela serve? É que na estatística a gente sempre trabalha com grande número de dados. Então, dificilmente na estatística eu vou fazer uma atividade só com 2, 3, 4 dados. Geralmente eu faço com bastante dados. E aí, claro que é quase impossível de analisar todos eles, né? Então, às vezes a situação fica meio complicada de analisar todos eles. Como às vezes isso é impossível, e na verdade a gente tem que, não dá de fazer impossível, a gente tem que tentar melhorar isso, a gente então tenta condensar esses dados de uma maneira que isso não atrapalhe o nosso, não atrapalhe o nosso trabalho, né? Não faça com que a gente, digamos, perca o foco sobre alguma coisa, né? Então a ideia é apresentar isso em tabelas de frequência. Ou seja, fazer umas tabelas de frequência para isso. Então, assim, eu pego 2.000 dados e coloco 2.000 dados numa tabela de frequência. Vamos lá para um exemplo. Aqui nós temos, então, várias alturas de alguns alunos de um clube, né, de alunos do clube. Não está em hall, né? Vocês podem perceber que aqui tem um 181, aqui tem um 170, né? Então, ele não está em hall, essa situação. Então a ideia é organizar isso e tentar fazer com que esses dados fiquem melhores para a gente trabalhar. O que é distribuição de frequência? Na verdade, distribuição de frequência é uma tabelinha como essa, onde você define ela em classes, vai fazendo classes, aqui tem 5 classes, define um intervalo de dados e define, aí de onde é que vem o nome de distribuição de frequência, define a frequência. Geralmente essa frequência a gente trabalha com o I, que é uma frequência absoluta, né? E tem a frequência em percentual, né? A gente faz. E dessa tabelinha aqui sai o que a gente chama de histograma, que na verdade o histograma é um gráfico dessa tabela de frequência. Não é um gráfico como o outro, mas é um gráfico que sai da distribuição de frequência. Então, nós temos aqui uma tabela de frequência bem simples, certo? Com poucos elementos, e aqui essa tabela de frequência mais organizada. Então o que vocês podem perceber? Por exemplo, 10 alunos fizeram a prova aqui, né? 10 alunos não, vários alunos. E aí o professor quer saber quantos alunos, se essa turma tem um bom percentual de aprendizagem ou não. Então ele vai colocar intervalo. Quantos alunos de 0 a 1 tiraram nota de 0 a 1. Nós temos apenas nessa classe 1, que é de 0 a 2, no caso, né? Nós temos apenas um aluno que tirou nota de 0 a 2, né? Aí, então, assim, só para deixar bem claro depois, a gente vai estudar que quando eu tenho isso daqui, ó, esse tracinho, eu estou considerando 0. Aqui eu não estou considerando 2, então a nota vai ser de 0 a 1, mesmo colocando 2 lá. Então, nós temos 2%. Então, esse é um número bem baixo. Agora, quando eu vou trabalhar, então, com dados vou juntar agora de 2 a 3. De 2 a 3, nós temos 2 alunos. E assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho o resultado já organizado em tabelas. Olha, vocês podem perceber que de 5, na classe 5, que vai as notas de 8 a 10, nota de 8 a 10, nós temos 17 alunos nesse grupo aqui, né? Isso quer dizer, e quanto isso representa? Representa 47%. Então, pelo que a gente percebe, essa é uma turma que mais de 50% dos alunos, né, tiraram nota de, quase 50% dos alunos tiraram nota de 8 a 10. Então, uma turma relativamente boa, né? Então, uma turma que a gente pode fazer um trabalho legal. E aí, se a gente fizer mais um recorte, que é geralmente o recorte que os professores fazem, a gente pode pegar aqui, ó,
de 5 para cima, pelo recorte que eu tenho, a maioria dos alunos está aqui, ó. Abaixo de 5 nós temos apenas 4 alunos. Então é uma turma que a sua grande maioria provavelmente seria a finalizar, seria a aprovação. Bom, revisando aqueles, a gente já viu isso nessas notações científicas, só revendo novamente. Então, novamente alguns conceitos importantes. O conceito de população, isso é importante colocar, que são todos os dados. A amostra, que é só uma parte dos dados sendo analisados. Há variáveis, que são os números entre eles, né? E agora vamos fazer provavelmente a distribuição de frequência. Bom, o que você tem? Você tem os dados brutos, que eles não estão organizados, digamos, em hall, que é essa tabela que a gente tem aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar em hall. Então, olha o que a gente já tem aqui. Com esse dado, eu já percebo uma coisa bem interessante. Eu já tenho os extremos. Eu sei que a menor altura dessa turma aqui é 159. E já sei qual que é a maior altura, 1895. Então, só o fato de eu colocar isso em ordem já me ajuda a organizar esses dados. Bom, aí o que a gente vai fazer agora? O próximo passo é definir a frequência, a classe de frequências. O que é classe de frequência? É, por exemplo, assim, em quanto e quanto que eu vou organizar esses dados? Vai ser em 10 em 10, vai ser de 20 em 20, em 100 em 100. Isso que é definir a classe de frequência. E aí, tendo a classe de frequência, nós temos o que a gente chama de frequência de classe, ou seja, quantos elementos tem naquela classe. E nós temos também, por final, a questão dos limites da classe. O que quer dizer? Por exemplo, quando eu coloco que vou trabalhar de 6 a 8, aquela classe específica, o 6 está incluído e o 8 não. Então, é uma classe que eu vou trabalhar com o número 6 e 7, por exemplo. O 8 está fora, porque aqui a gente sabe, isso aqui é um conjunto aberto e aqui é um conjunto fechado. Quando eu trabalho de 8 a 10 sem nenhum dos risquinhos, eu estou deixando que o 8 e o 10 estão fora. Então, o único elemento que eu estou trabalhando aqui seria o 9, se eu vou pegar valores inteiros. Quando eu trabalho com os dois negocinhos fechados aqui, os dois intervalos fechados, vocês podem perceber aqui, eu estou trabalhando então com 10 e com 12. Então eu coloco o 10, o 11 e o 12. Então são todos os intervalos que eu tenho, né? Bom, a altura é a diferença entre os limites superiores e inferiores, né? O ponto médio, esse ponto médio aqui é fundamental para depois a gente calcular desvio padrão, variância em relação à distribuição de frequência. Deixa eu ver depois como faz isso. Mas nada, aqui que é o ponto médio. É exatamente a metade daquele grupo, né? Daquele intervalo de classe. Aí nós temos algumas coisas que vocês vão começar a perceber, assim, ó. A classe modal. O que é classe modal? É a classe que tem a maior frequência. A gente tinha trabalhado antes com moda, mas a mesma coisa, só que em vez de ser moda, agora é uma classe modal, é um conjunto de dados. Amplitude total, é sempre a diferença do maior para o menor, a gente já viu isso. E aí tem umas palavrinhas mágicas. Frequência absoluta simplesmente é a frequência de cada classe. Frequência relativa é a mesma coisa a frequência, só que o que é? É uma frequência em porcentagem. Então, é quando a gente analisa os dados, só que em vez de analisar com dados relativos, em absoluto a gente trabalha com dados relativos que são porcentagem. E aí existem algumas frequências que a gente gosta também de trabalhar. A frequência absoluta acumulada abaixo de, então sempre é a frequência acumulada anterior, certo? E acima de é a frequência inferior. A gente vai depois ver na prática como se funciona. E aí tem algumas coisas que a gente geralmente usa. Quantas classes eu vou usar? 5, 6, 7, 8. Quando o dado é pequeno, a gente usa geralmente a raiz quadrada desses elementos. Então, por exemplo, se foram 16 dados, a raiz quadrada de 16 é 4, então eu vou usar 4 classes. Se for 25 dados, a raiz quadrada de 25 é 5. Geralmente é isso, né? Ela indica um processo. E é importante também deixar claro, isso a gente percebe aqui, que eles têm que ser números inteiros, certo? Mas como a gente dificilmente vai ter números inteiros, a gente sempre vai trabalhar com um valor inteiro mais próximo, que pode ser
a menos ou mais do que esse valor. Isso não tem problema nenhum. Tá? E existe uma regra de Sarros, de Strugers, desculpa, Sarros é outra questão, que trabalha com elementos muito grandes. Vamos supor que eu tenho 10.000 dados. Então eu faço essa referência. O logaritmo daquele n elementos vezes 3.32 mais 1, que vai dar um número de classes. Tá? Mas também a gente vai ver que não é tão difícil. E aí, quando eu defino o número de classes, eu vou ter a altura da classe. O que é a altura da classe? É a amplitude total dividido pelo número de classes que eu tenho. Tá? Bom, essa primeira parte seria isso. Agora a gente vai então colocar um exemplo, fazer um exemplo no Google Drive, né, para a gente ter ideia como funciona essa parte da distribuição. Então, nesse momento, é isso que a gente tem.